Voltamos para falar de dois assuntos que a gente adora, gente. Um deles são os lugares de poder, né? Viajar é uma delícia. E quando você pode viajar para um local que tem uma forte energia, né? E de repente essa energia pode agregar a você, você pode sair dali energizado, fortalecido, melhor ainda. Então, a Cristina Long vai falar para a gente sobre isso. Vamos comentar dois destinos legais para vocês pensarem aí, em quem sabe arrumar as malas e fazer a sua próxima viagem. Mas também vamos comentar sobre vidas passadas. Aliás, gente, uma reflexão sobre isso é que às vezes a gente viaja para lugares que é como se a gente já tivesse vivido ali, né? Quem sabe a gente já não esteve de fato? Vou perguntar isso para a Cristina. E você quer saber alguma coisa sobre alguma vida passada, um lampejo de uma vida aí, de uma existência sua? Manda para a gente no WhatsApp da Astral TV. Nome, data de nascimento e também você vai mandar uma foto sua, tá? E aí a Cris vai ver o que ela consegue acessar e já nós vamos te atender. Aí você vai ter uma orientação, né, uma mensagem sobre alguma existência sua. Tudo bem, Cris? Como estamos? Tudo bem, Edu, tudo ótimo. Muito grata mais uma vez aqui com vocês. A gente que fica sempre muito feliz com a sua vinda. Eu que agradeço. E aí, antes da gente entrar nesse assunto lugares de poder, pode acontecer isso, né? Das vezes a gente ir num local e você ter uma sensação como se já tivesse vivido ali. Acontece com frequência, você não precisa nem ir no local. Às vezes você vê uma foto e aquilo te chama a atenção, de repente você fala, nossa, aquilo mexe comigo. Então pode acontecer e acontece com frequência. E as pessoas não sabem muito o que acontece, mas é porque você já esteve ali em algum momento da sua história. Então repare nas sensações que você tem quando você estiver vendo vídeos de lugares, fotos, sentiu uma coisa especial, investigue, porque de repente tem alguma coisa ali. Agora, Cris, você viaja bastante, né? Tem lugares aí que você já foi mais de uma vez, né? Egito, por exemplo, vai ser a minha quinta vez. Quinta vez? Quinta vez. Agora em setembro. Agora em setembro. Você vai. Sim. E com o Egito você sente que já pode ter tido alguma coisa ali? Na verdade, com o Egito, eu vi uma vida passada minha, antes de ir para o Egito. Eu nem tinha ideia que eu iria para o Egito. Há muitos anos atrás eu já tinha visto uma vida passada lá muito antiga. E quando eu estive no Egito, eu não senti nenhum lugar que eu tivesse estado ali. Provavelmente o lugar que eu morei não era bem nos lugares que eu visitei. Mas o Egito tem uma energia muito interessante, é completamente diferente da Índia. Eu não fui ainda ao Egito. O que a gente sente por lá, assim, que o grupo, o pessoal que esteve com você narra e que você também sentiu? O Egito, ele mostra muito o quanto nós somos pequenos, né, perante de tudo, porque é tudo tão grande, você é uma formiguinha, aí você fica olhando aquilo e fala, como que eles fizeram isso, né? Aquelas pedras gigantes de 200 toneladas, sem cimento, colocadas ali de um jeito, as pilastras, os desenhos, então o que você sente ali é uma coisa muito, é como se você estivesse um pouco num outro planeta, tipo, lugar mágico, bem interessante. E tem tanta teoria sobre isso, né? Muita, e ninguém ninguém chegou perto consegue ainda, comprovar, né, o que de fato aconteceu, mas mesma coisa também, você vai lá no Peru, região do Vale Sagrado. Já fui também, né? levo grupos para lá. Pois é diferente. Né? Tem aquelas fortalezas, tem de Ollantaytambo, que é aquelas coisas imensas, enormes, e a gente pensa a mesma coisa, como que conseguiram fazer isso? Que tecnologia eles tinham? E tão aí, perfeitamente, né? Pois tudo milimetricamente. E no caso do Peru, né, colocar aquelas pedras imensas em lugares altos, como carregaram? Aí você já tem as teorias, e né? o sistema de irrigação deles, né, do Peru, é incrível, é incrível. Pois é. Aí o pessoal fala, essas sociedades arcaicas do passado. Não, eles tinham a tecnologia deles, avançadíssima, né? avançadíssima, bem interessante. O Peru eu gostei muito também, vou levar em breve um grupo para lá novamente. A gente tem algumas imagens do Egito, solta aí para a gente poder dar uma olhadinha e comentando. Aqui são as pirâmides de Gizé? É a Esfinge. A Esfinge. Né? E 2 pirâmides ali. Você sabe uma curiosidade que as pessoas não têm ideia? As pirâmides, elas ficam no meio da cidade do Cairo. No meio, literalmente. É como se fosse no meio da Avenida Paulista. Então dá para todo mundo ver com facilidade. Não, você abre a janela do hotel, você vê a pirâmide. Você já ali. vê.
Porque as pessoas acham que elas ficam longe, né, no deserto, e elas não ficam. E elas ficam no meio da cidade. Fica junto? Fica próximo. Fica próximo. E hoje já se sabe o que podem ter sido as pirâmides, qual que era a função delas no passado? São grandes mausoléus, né? Elas foram construídas para guardar a alma, né, de todos que viveram ali. Então, tem pela cidade inteira. Inclusive, tem uma particularidade bem interessante, Edu, que o Egito ele tem uma energia fria. Não é negativa, tá? Só para vocês não confundirem, mas tem uma energia muito neutra, justamente por isso. Porque foi construído foi construído em cima da ideia de que você tem que preservar o seu corpo para depois da morte. Né? E quanto mais poder ali eles tinham, mais a coisa ficava maior. Então, eles têm essa ideia, né? Tinham, né, essa ideia. Era uma sociedade muito voltada, né, à magia, à espiritualidade, né, a esse lado, né? Eles tinham um trabalho espiritual intenso, né? Eles tinham, é um pouco diferente do que nós vemos hoje, porque eles tinham muito uma ideia justamente do pós, né, morte. Eles não se importavam muito com o dia a dia, assim, era sempre voltado ao depois, né, a coisa do balancear, né, a vida e a morte. Então, é bem interessante, assim, é uma cabeça diferente. Ou seja, muito claro que para eles essa existência era algo passageiro mesmo, com certeza. Que a gente só estava de passagem, né, e que tinha que se preparar para o além, né, para o pós-morte. Exatamente, eles tinham muito esse contato, bem interessante. Bem diferente da Índia, por exemplo. A energia é completamente diferente. O que a gente tem na Índia? A Índia já tem uma energia quente. De vida. Totalmente. A Índia é toda colorida. Aliás, o Egito é todo cinza, né? Você não vê cor no Egito. Tá. Não, eles não têm, as casas não são pintadas, não tem esse hábito, quase não tem verde. Então, é por isso que eu falo, parece estar num outro planeta. A Índia é colorido para todos os lados, é cheiro para todos os lados, é barulho para todos os lados, é uma mistura de muitas coisas. A Índia mexeu muito comigo. Eu imagino que deve ser até difícil de você relaxar e se distrair na Índia, né? Porque é macaco de um lado, é buzina do outro. A Índia é muito interessante. Sabe, Edu, eu entrei em lugares na Índia que Cris, não tinha nenhum conhecimento prévio de determinados deuses que eles adoram lá, porque tem muitos, né? Muitos. Panteão então a gente enorme. conhece os principais, mas tem muitos mesmo. E eu entrei em alguns templos que, sem ter ideia de onde eu estava entrando, assim que eu coloquei o pé dentro, teve um templo que eu comecei a chorar. Mas assim, o meu corpo começou a chorar. Cris, eu estava rindo porque eu estava chorando, entende? Aí meus pacientes falam, por que você está chorando? Eu falei, não faço a mínima ideia. Mas era uma emoção, era uma coisa que não dava para controlar. Então, tinha lugares que a gente foi, assim, você colocava o pé e a energia mudava, mas é uma energia boa, uma energia diferente, eu não sei explicar, é muito interessante. Você sai mexido? O pessoal sai meio mexido, não sai da experiência? Sai, mas é um mexido bom. O que pega muito na Índia são as crenças, né, que eles têm. Então, eles têm... você vê muita pobreza, você vê muitas doenças, mas, assim, mudou a minha perspectiva, porque é o seguinte, eles acreditam que se Deus deu aquilo para eles têm que lidar com aquilo. Então, eles não curam, não buscam a cura. Então, por exemplo, eles têm cárie nos dentes que ficam podres mesmo, porque eles acreditam que Deus mandou, eles têm que lidar com aquilo. Então, quase não tem dentista na Índia, por exemplo. São umas ideias, né, que eles têm que é muito diferente. Então, essa parte me chocou muito. Eu falei, como assim? É uma feridinha, vai lá, põe uma pomada. Não, eu tenho que lidar com isso. E aquilo cresce, né? Então, você vê essas disparidades assim muito grandes. E até doenças poderiam ser evitadas, né? E o as desenvolvimento castas, que delas. eles não se misturam, né? Se você nasceu pobre, você tem que ficar pobre. Deus vida quis toda. aqui, assim, na cabeça deles é isso. Então, eles nem tentam. Sim. É maluco isso. Para mim, eu questionei muito isso lá. Eu fui assim, o guia, eu fazia perguntas o dia inteiro para ele, falando, peraí, me explica isso. Aí eu fui entendendo.
E eu saí com um aprendizado de lá, de que a gente tem que entender a crença do outro, a gente tem que entender a referência que eles têm. O certo e errado, ele não existe, né? É uma questão de ponto de vista. É uma cultura, né? Totalmente diferente. Totalmente. Bem interessante. Mas são energias completamente diferentes. Quente e frio, acho que é a melhor definição. Uhum. Eu percebo, Edu, quando eu passo, por exemplo, da Zona Sul para a Zona Norte, eu vejo a diferença, muda, né? de energia. Você verdade, já sentiu gente, isso? De alguns bairros que você passa e muda a energia? É por isso que quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, que eu montei o espaço de atendimento, eu quis montar na Vila Mariana. Que é um lugar muito bom para energia. Porque todo mundo, gente, falava isso. E eu via os espaços dando certo na Vila Mariana. Tinha um montão de espaço na Vila Mariana. Excelente lugar. Então parece que flui, né? Ali, Vila Mariana, na Rosa, né? Sim. Aquele pedaço. Então a gente sente essa diferença, né? Muito. E lá na Índia é gritante, é louco, assim. Você esteve ali frente àquele rio, o Ganges? O Ganges, não. Eu fui no Triângulo Dourado, que é pro outro lado, a gente não chegou próximo ao Ganges. Uhum. Muito grande lá, né? Enorme, né? A Índia. E entrou nos templos? Entrei em muitos, a gente visita muitos templos. Eu nem sei os nomes, que são nomes muito complicados de falar, né? Uhum. Mas tem templos lindíssimos. Nossa, é tudo muito interessante. É algo. Eu volto para lá em novembro, já tem um grupo para lá. Nesse ano você vai fazer? Ano. Esse ano eu faço setembro, Egito, e novembro do ano que vem eu vou fazer a Índia. Que legal. Agora, qual que é assim, a diferença principal você falou, né? No Egito uma coisa mais fria, na Índia mais quente, mais vívida. Para quem que é recomendado a Índia, para quem que é recomendado o Egito? Por exemplo, pessoa que quer rever os valores dela, a forma como está lidando com a vida, de repente Índia, para ela poder se deparar com outra realidade. Eu acredito que depende de como você vai, com quem você vai, né? Porque, por exemplo, eu justamente vou conversando com todas as pessoas que vão comigo para mostrar esses pontos de vista, vou conduzindo. Porque quando você vai num lugar e ninguém te explica, você não percebe os detalhes, né? Sim, você não percebe os detalhes. Então, depende muito, né? O Egito é mais tranquilo. Tá. É mais passivo, né? O Egito, até as pessoas, os próprios egípcios, eles deixam você tranquilo, né? O Egito, eles chegam perto. A Índia, eles chegam mais perto, é mais muvuca. Tá. Mas é muito interessante, é muito divertido. As imagens da Índia. É muito populoso, né? Muito, é muito. E a relação deles com os animais também? Porque a vaca é sagrada. A vaca é sagrada, né? Então o que eles comem lá é búfalo. Então tem leite de búfalo, queijo de búfalo, carne de búfalo, tudo búfalo. Os macacos você chegou a ver? Vi, inclusive a gente não pode deixar nada solto, né? Porque senão eles pegam mesmo e vão embora. E vão embora, e são grandes, eles não são aqueles tão pequenininhos, eles são meio grandes. Uns ladrões. Eles são, lá no Taj Mahal, nossa, lotado de macaco, é lindo. Legal. Eu acho lindo, né? A gente só ficava realmente... Sim, tem que segurar tudo. Porque eles são malandros, literalmente. Eles estão acostumados, né, com muita gente. Então, eles não são selvagens. Assim, eles são selvagens, claro, né? Você não pode tentar pegar nada disso, porque eles podem morder, tem raiva e tudo mais. Mas eles estão acostumados. Sim. É bem interessante. E você sentiu alguma coisa lá também de vida passada ou não? Na Índia, de vida passada minha? Isso, não. Não, lá não. Só no Egito? Não, só no Egito. Interessante, né, gente? Galera, eu também quero deixar aqui claro para vocês que esses grupos que a Cristina Long leva é aberto, tá? Para você, de repente, que sente um chamado, que quer fazer uma viagem, mas uma viagem que você não quer fazer só turismo. Claro, você quer conhecer o lugar, mas você também quer ter uma abordagem energética, espiritual, de comportamento, cultura. Então, é indicado você, de repente, aí cogitar e de fazer parte do grupo da Cris, tá? Então segue lá o Instagram dela, é no Insta que você está pondo as informações? Isso, lá no Jornadas da Alma, tudo junto. @Jornadas da Alma, gente, tá aparecendo aí? Tem um WhatsApp também, se você quiser obter informações, tá? Aí na tela também, manda uma mensagem para você saber mais a respeito, viu? Então, setembro desse ano, Egito, novembro do ano que vem, Índia. Que legal. A gente fica até com vontade, né, galera? Gente, vamos abrir para os atendimentos agora de vidas passadas? Você mandou sua foto? Se você não tiver mandado, pode enviar, tá? Mas corra, a gente vai atendendo aqui por ordem de chegada das mensagens.
É uma foto, seu nome, sua data de nascimento. A data precisa ou só a Não, foto? só primeiro o nome e a foto. Nome e foto, tá, gente? Pode mandar que a Cris vai aqui acessar alguma informação, algum lampejo de vida passada sua. 11 96271 0106. A gente já tem foto? Já temos, né? Pode soltar na tela aqui para Cris. Renato J.M. Ribeiro é do dia 23 de abril de 98. Ele foi, numa vida passada, um grande negociador de joias. Ele negociava joias. Joias? Joias. Que legal! Joias. Ele levava para as pessoas, assim, ele tipo ia nos lugares, né, nas casas, e trazia, assim, como se fosse uma coisa assim meio exclusiva, sabe? Essa informação ela é interessante porque às vezes tem coisa que a gente já fez, que a gente não lembra, mas a nossa alma tem aquele registro, né? Então, se a pessoa de repente pensa em tentar mexer com aquilo de novo, ela vai sentir mais fluidez. Com certeza. Sempre explica ou um talento, uma afinidade ou uma rejeição. Às vezes também pode te explicar, por exemplo, se ele teve aquela vida e não foi boa, ele vai odiar. Tá. Entendeu? Nós temos muitas fotos para você, viu? Bora. Vamos ver quantas a gente consegue atender. A segunda é da Marília Nascimento Maia. A Marília nasceu em 27 de agosto de 98. Ela foi médica ou enfermeira numa vida passada e cuidava de algum tipo de lugar onde tinha muita gente chegando, assim, como se fosse um pronto-socorro, alguma coisa assim, talvez ligado a alguma guerra, né? Porque tinha muita gente chegando, assim, ao mesmo tempo. Então, alguma coisa nessa área de saúde. Beijo, Marília. Obrigado pela participação. Agora tem a Maria Eduarda. Vamos ver a foto da Maria Eduarda. Olha lá, 25 de março de 2003. interessante, assim, que veio duas vidas rapidamente dela. Ela trabalhava com uma coisa, com uma espécie, eu não sei exatamente o que é, como se fosse uma cera. Ela fazia umas coisas com cera. Eu não sei o que é, porque às vezes eu vejo e não tem placa, né? Não tem placa explicando. Ela mexia com uma cera, né? E ela foi meretriz também. Tá. Uma outra vida. Duas existências diferentes. Duas existências diferentes. A gente tem muitas, né, Edu? A gente tem em torno de 400 vidas. Então é muita um espírito informação. antigo, né? Então é muito, dá para acessar muita coisa. Muita coisa. Ok. A gente tem a Thaíse na sequência. Thaíse Caroline. Vamos ver foto dela. Thaíse Caroline de Souza Marques. Ela teve uma espécie de açougue. Alguma coisa com animais, com matadouro, com alguma coisa assim. Não estou dizendo que seja dela, né? Ela trabalhou com isso numa outra vida, com alguma coisa nesse sentido, assim. Tá. Então, tinha de repente um comércio próprio relacionado a isso. Ou trabalhava criava. num frigorífico, ou trabalhava com alguma coisa assim. Ok, Thaíse. É interessante, né? A gente vê que às vezes as pessoas elas ficam muito dentro do óbvio, esperando profissões óbvias. E aqui a gente vê, quando a gente faz isso de um modo genuíno, profissões que são totalmente inesperadas, né? Pelas pessoas. Né? Ontem mesmo eu fiz de uma moça que eu vi ela como ferreira, ela era um homem. E aí ela me falou que a família inteira dela, desde 4 gerações, são todos... ela não usou a palavra ferreira, mas eles trabalham com ferro. Que interessante, né? Interessante, né? Bom, vamos ver da Elisângela, gente. Elisângela Cândida. Ai, a Eli. Foi soldado, foi um homem. Era soldado. Não era no Brasil. Viveu em outro país e foi soldado. Morreu cedo. Então teve uma existência curta. Morreu na guerra. Ok.
E aí é onde você falou que às vezes pode ser facilidades e às vezes até resistência que a gente tem a determinadas coisas. Por uma situação dessa, pode ser que ela seja até meio resistente, né? Explica uma sensação. Às vezes, por que eu gosto disso, por que eu não gosto, porque eu tenho medo disso, por que eu tenho vontade de tal coisa. Bem interessante. Vamos ver a foto da Jacira, gente. A Jacira Carvalho, 6 de junho, quer dizer, 6/6. Ela cuidava, ou não sei se era da família, mas ela cuidava de como se fosse é que eu vi uma casa, né? Mas é como se fosse um lar de idoso, assim, com vários velhinhos. Entendi. Mas a impressão que eu tive é que ela ficou cuidando daquelas pessoas que tinham alguma afinidade com ela. Talvez cuidou dos velhinhos da família, alguma coisa assim. Ok, exerceu o cuidado em relação ao outro. Uma casa antiga, bem antiga. Que interessante. Beijo, Jacira. Aí nós temos o Juarez José Ribeiro. Olha o Juarez, do dia 5 de novembro de 57. Ele foi como se fosse um construtor, um pedreiro, alguma coisa assim. E ele trabalhou muitos anos numa construção de algo comprido, assim, uma coisa como se fosse um edifício. Não era um edifício, assim, algum tipo de... Não era estátua. Um farol. Alguma coisa assim alta, uma coisa muito alta, assim. Ele ficou muitos anos trabalhando ali, fazendo sei lá o que era aquilo. Tá. Aí na sequência a gente tem a Lucimar Diogo, do dia 2 de outubro de 65. Beijo, Lucimar. Ela vai achar interessante, ela foi cantora. Ela cantava, não que nem hoje, né? Mas ela cantava em lugares, assim, tipo bares, algum lugar assim, antigo. Ela era cantora. Olha só, Lucimar, que legal. E aí a gente tem a Neide de Souza, que também mandou a foto dela. Vamos ver. A Neide, 19 de abril. Essa tem energia de bruxinha, né? Parece mesmo. Deixa eu ver. Energia meio mística, né? Ela trabalhava com isso, viu? Ela, em uma vida passada, ela atendia pessoas. Ela atendia pessoas em alguma coisa nesse sentido, assim. Algum não sei tipo exatamente de aconselhamento, né? Mexia com umas pedrinhas, alguma coisa nesse sentido. Que legal, Kátia. A gente viu todas? Soltamos da Kátia Correia já? Kátia Correia Peleias, do dia 2 de abril, 66, não? Aqui a Kátia, era a Neide, então beijo, Neide. Confundi. Agora a Kátia. Kátia do dia 2 de abril, Ariana. Ela fazia uma espécie de... Foi mostrado assim de cara, que ela fazia uns bichinhos, como se fossem de pelúcia, à mão, assim. Tipo uma artesã, mas era um lugar muito frio, muito frio. Então ela ficava dentro ali fazendo aquilo, tipo uma produção daquilo. Um lugar muito frio. Então muito trabalhava com artes manuais. Fazia esses bichinhos, ursinhos de pelúcia, essas coisas assim, mas fazendo mesmo, bem fofinhos, bem gorduchinhos, assim. Muito legal. Agora, gente, alguns de vocês podem se perguntar, né? Qual que é a importância da gente ter acesso a informações de vidas passadas? É de suma importância, porque ajuda você a entender a sua história de vida, o seu momento e como você pode se liberar de um trauma, de um bloqueio, né, Cris? De um abalo. Exatamente. Explica muita coisa, né, Edu? Porque às vezes você, por exemplo, tem uma dificuldade com alguém e aquela pessoa, por exemplo, te irrita ao quadrado, né? E quando você entende, às vezes, que numa vida passada você pisou na bola com aquela pessoa e ela vem ali justamente para testar a sua paciência, então você entende. E esse entendimento faz você ter uma certa resiliência na situação. Quando você tem um filho doente, uma situação que é complicada,
e você entende que lá na vida passada você meteu os pés pelas mãos, e aí você veio com essa dificuldade para justamente não cometer o erro novamente, então você aceita mais fácil. Então, quando a gente entende, a gente consegue aceitar, abençoar a experiência, né? Eu dei esse exemplo esses dias no meu Instagram, às vezes um político, por exemplo, que faz tudo que não deveria, aí de repente, né, provocou muita coisa para as pessoas e na cabeça dele não, mas provocou, né? Tirou dinheiro e tudo mais. E às vezes ele vem numa vida, por exemplo, com muita dificuldade, às vezes até com uma certa deficiência, com pobreza, com isso, com aquilo. Para quê? Para entender que faz falta as coisas, faz falta os recursos, né? Faz falta muita coisa. Porque às vezes a pessoa, ela faz, na cabeça dela, ela pensa assim, ninguém vai nem perceber, não vai ocasionar nada, mas ocasiona, né? Então, a espiritualidade tá de olho o tempo todo, né? Eu digo que a espiritualidade não julga, mas a gente, às vezes, acha que ninguém tá vendo, mas existe, né? Existe um olhar, e isso volta. Então, quando você entende uma vida passada, você entende um porquê. De uma determinada circunstância nessa vida. Legal. E o pessoal também pode marcar, viu? Atendimento com a Cris, para você saber sobre vida passada, para você entender alguma coisa que você está vivendo. Tem até um atendimento com perguntas, né? Que as pessoas podem fazer o atendimento da consulta das vidas passadas ou fazer qualquer pergunta para os mentores espirituais. Por que isso, por que aquilo, o que eu devo fazer? Eles mostram, assim, dão um parâmetro, né? De como você olha para a situação, de como você tem que entender a situação. Então, ou consulta de vidas passadas, ou as perguntas para os mentores. Quais mentores? São os seus mentores que vão responder, tá? E vão, através da Cris, se comunicar com você e te dar a resposta que você está precisando. Então, para saber mais, o Instagram, @Jornadas da Alma, e tem também o WhatsApp, né, Cris? Mas, é 0 operadora 11 969657748. Entrando lá no meu Instagram, no Jornadas da Alma, tem lá um link. Então, 969657748. Ou @Jornadas da Alma no Instagram, lá tem o link para o WhatsApp certinho, tá? Tem tudo lá. Hoje às 15h tem o programa da Cris aqui na Astral TV, né? Isso, é verdade. Então, fica ligadinha, porque ela sempre traz ali alguma história, né, para as pessoas entenderem, baseada, né, numa existência passada, né? Isso, sempre trago ali histórias dos meus atendimentos, de entendimentos, né, sobre a espiritualidade, é bem bacana. Cris, obrigado pela vinda, que agradeço, viu? Edu, mais uma vez. Sempre uma alegria. Galera, e é sempre uma alegria estar com você também, mas a gente vai se despedindo, o programa está chegando ao fim, tem reprise hoje pela Astral TV às 18 horas e depois às 23. A gente vai aqui na outra câmera para a gente se despedir de vocês. Gratidão aí, corta aqui para Geralzona. A gente vai ficando por aqui, um excelente dia, bênçãos de luz na sua vida. Tchau, tchau.